Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, feriado, 18h04. Estamos aqui neste momento para trazer uma palavra, espero que você ouça até o final, não falar. É muito importante que eu vou falar hoje sobre a ressurreição do corpo, esse corpo que você tem, como ele vai ser, como ele será. Então eu queria que você prestasse bastante atenção para você ver se você está enquadrado nisso, né? Às vezes você tem uma dúvida concernente àquele que já morreu, concernente àquele, né, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então nós vamos lá, está lá em 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Essa é uma pergunta, não é, que o apóstolo Paulo faz à igreja e ele traz a resposta, né? Como ali, se for ler tudo ali, não vamos saber a explicação dele. Mas eu quero falar sobre a ressurreição do corpo. Nós sabemos que é uma doutrina fundamental da Escritura, né, que refere-se ao ato de Deus. Então nós observamos que, né, é uma determinação de Deus, a ressurreição, né, dentre os mortos. O corpo do salvo, irmão, olha bem, o corpo do salvo reúne a sua alma e o espírito, dos quais esse corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. E observe bem, a alma e o espírito, ela volta para onde? Para Deus. O corpo vai para onde? Para a terra. Não é? Isso aí vai ser sepultado, aquele corpo. Então, observe bem. A Bíblia, ela vai deixar bem claro, né? Vai deixar bem claro para nós que a revelação, pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo. Então é necessário o quê? O corpo é parte essencial da total personalidade do homem. Você já viu um ser humano sem corpo? Ele não pode ser um ser humano. Não é verdade? É incompleto sem o corpo. Por consequência, a redenção que Cristo oferece abrange o quê? A pessoa total. Inclusive o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós observamos que o nosso corpo, ele não é para imundície deste mundo, não é para prostituição, não é para embriaguez, para os vícios. Deus não fez esse corpo para isso. Deus fez esse corpo, não é para adornar ele, para ele vir e fazer morada nele. Lá em João 14 está dizendo, viemos para ele e faremos nele morada. Esse é, né, o corpo foi feito para isso. Mas em compensação, em muitos corpos está sendo morada de Satanás. Jesus falou sobre isso, né? Em uma das suas palavras ele disse, a pessoa sem Deus, o homem que anda no pecado no mundo, ele carrega um demônio. Observe bem, quando ele entrega a vida a Jesus, aquele demônio faz o quê? Vai embora. Mas acontece que vem as lutas, vem as provações, e ele abandona a Deus. Nele abandonar a Deus, o que acontece? Ele fica, o Espírito de Deus sai, ele fica vazio, fica aquela casa pura, e aquele demônio fica vagando. O que ele faz? Ele vem ver como é que está a casa dele, da onde ele foi expulso, e aí ele encontra a casa adornada. Diz a Bíblia que ele traz mais 7 demônios com ele. Por isso que o estado da pessoa fica difícil. Uma pessoa desviada é difícil de voltar, porque ele tem uma batalha. Agora não tem um demônio, agora tem mais 7. Está na Bíblia isso, né? Eu não separei agora, porque eu não pensava nem falar sobre isso. Essa é a realidade. Então nós observamos que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, veja bem, na ressurreição ele voltará a ser o templo do Espírito Santo, para desfazer
o resultado do pecado em toda a área. Então o corpo não terá mais pecado quando ele for ressuscitado. Aqueles que ressuscitarem em Cristo, presta atenção, observe bem uma coisa, né? O derradeiro inimigo é o quê? É a morte. Do homem é o quê? É a morte. É a morte do corpo. E deve ser aniquilada pela ressurreição. Que coisa maravilhosa. Tanto as escrituras no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Hebreus 11, 17, 19, nós vamos ver em Gênesis 22, 1, 4, Salmo 116, 10 e muitas outras passagens bíblicas, né, nós vamos ver aí a ressurreição futura do corpo. O ensino, né, que a Bíblia mostra a ressurreição desse corpo. Tá? Hoje é um corpo cheio de dor, cheio de tanta coisa, né? Às vezes não é uma pessoa que tem às vezes deficiência, tudo isso. Mas na ressurreição, lá na ressurreição, vai ser um corpo normal, o corpo seu não terá mais defeito nenhum, porque vai ressuscitar em um corpo santo. Essa é a realidade, esse corpo será santo. Mas para aqueles que morrerem em Cristo, aquele que dormia em Cristo, agora quem morrer sem Cristo, vai ressuscitar para desprezo e vergonha eterna. Então é por isso que nós somos criticados, nós somos, né, ignorados por muita gente que não tem o conhecimento da palavra, mas naquele dia vai ver a diferença. Malaquias 3,18 diz assim: e naquele dia vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que está vindo na impiedade, no pecado, não entrega a sua vida a Cristo, né? A nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, para ir ao encontro dele para sempre. Então nós observamos que a Bíblia não deixa, né? Então há 4 termos gerais, né? O corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo de quem? Ressurreto de nosso Senhor. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 20, né? 42, 44, 49, Filipenses 3, 20, 21, 1 João 3, 2. Então vai aí muitas passagens bíblicas, mas especificamente, meu irmão, o corpo ressurreto será um corpo que terá continuidade e identidade com o corpo atual. Aleluia, é uma coisa tremenda, né? É como se você dormisse e acordasse, mas acordasse com outro corpo. Aleluia, com um corpo de glória, conhecendo as pessoas, né? Lá no céu você vai conhecer as pessoas. Você não precisa perguntar nome. Observe bem, você não precisa perguntar nome lá no céu. Você olhando para a pessoa, você sabe quem é, porque o Espírito é um só. E não sujeito a deterioração, ele não vai nunca deteriorar. A morte jamais, né, chegará. É um corpo glorificado, como o de Cristo. Essa é a realidade, né? Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. Um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural. Não limitado pelo mal, por tudo isto, pela lei da natureza, né? Um corpo capaz de comer, beber. Olha que coisa, Jesus quando ressuscitou, ele comeu e bebeu. Então o corpo também ressurreto vai ser assim. Isso é muito importante. Eu me lembro que entrou uma dúvida em mim logo que eu se tornei a crente. E eu queria saber como é que ia conhecer no céu, como é que eu ia saber quem era Pedro, quem era João, como é que eu ia saber? E eu então, naquela época, né, comecei a jejuar e pedi a Deus, eu quero saber, Senhor, eu quero, a tua palavra diz que tudo quanto pediu o Senhor faz. E eu comecei a orar, um dia Deus me deu um arrebatamento, meus queridos. É incrível. Quando eu cheguei no céu, a primeira pessoa que eu vi, sabe quem? Pedro.
Ninguém foi preciso de me falar quem era ele. Eu abracei ele e falei, ó Pedro, falo tanto de você lá na terra. E agora nós estamos juntos aqui. Graças a Deus. Né? Nós estamos aqui no céu. E do outro lado, do lado dele estava quem? João. E eu sabia que era João. Abraão, eu sabia que era. Não precisou ninguém me falar, só no olhar, né? Eu pude ver quem eram essas pessoas, meus queridos. Isso é muito importante. Então, nós vamos ter um corpo poderoso, um corpo que nunca morre, um corpo que aparece e desaparece. Essa é a realidade. Como os anjos estão aqui do nosso lado, nós não vimos. Mas ele pode aparecer na nossa frente e nós vê ele. Mas eles estão aqui, ó. Essa é a realidade. Eles parecem como um homem normal. Que coisa tremenda é o poder de Deus na nossa vida. Agora nós temos que lutar para isso. Porque aquele que morreu sem Cristo, você não pensa que ele vai aparecer lá para ir para o inferno, para o fogo eterno, com um corpo perfeito, não. Se ele morreu todo quebrado, ele vai aparecer vivo, todo quebrado, mas vivo. Cheio de dor e sofrimento, é dor e sofrimento. Essa é a realidade, ele vai aparecer todo quebrado, mas vai aparecer lá. Vai ressuscitar lá, né? Desfigurado. Para que vai botar um corpo bonito se vai para o fogo eterno? Hein? Para que vai ter um corpo bonito? Não, o corpo bonito e de glória vai ser aqueles que ressuscitarão e estarão com Cristo para sempre. Glória a Deus. Aquele que não morrer na ressurreição, quando o Senhor vir buscar a igreja, ele vai receber o mesmo corpo que aquele que vai ressuscitar. Mesma coisa, mesma transformação. Então, quando os crentes em Cristo Jesus receberam o seu novo corpo, aleluia, revestirão da imortalidade, acabou. Não vai morrer mais. Então, as Escrituras indicam pelo menos 3 propósito nisso. Olha bem, para que o crente venha a ser tudo quanto Deus pretendeu para ser o ser humano. Então, meu querido, olha que coisa maravilhosa, né? Você, quando é pai, você é mãe, você tem um filho, você quer tudo de bom para ele. Para você, aquele filho nunca morreria. Não é verdade? Para você não, ele vivia ao teu lado eternamente. Olha bem, Deus fez tudo de bom. Deus fez tudo de maravilhoso para os seus filhos. Ele criou um céu, criou um jardim, botou o homem no jardim. Jardim é lugar de alegria, lugar de paz, lugar de flores, lugar de tranquilidade. Então Deus fez lá o jardim para o homem, colocou lá, olha, você vai viver aqui. Mas só que Deus, ele não quer que ninguém sirva a ele. Obrigado. Você pode ter certeza que as pessoas que servem a Deus, viu, obrigado, às vezes pelo pai e pela mãe, ele não fica. Ele não fica, porque Deus quer que você serve a ele por amor. Deus não quer, meu irmão, que você obriga a sua esposa. Ele não quer a esposa que você obriga seu marido, mas ore por ele, não obriga seu filho também, não adianta. Ore por ele e ensina o caminho ele. O dever nosso é ensinar nossos filhos o caminho. Tá bom? Quando você ensina, a Bíblia diz, quando ele crescer, não desviará dele. Observe bem. Ele pode ir para o mundo, ele pode perder a salvação, mas ele sabe qual é o caminho. Ele sabe qual é o lugar dele. Quando eu conheci, eu nasci no berço evangélico, desviei. Mas quando eu estava lá no mundo, que eu estava numa briga, o que vinha na minha mente? A primeira coisa que vinha era o quê? Era, se eu morrer, eu vou para o inferno. Se eu morrer, eu perco a minha salvação. Essa é a primeira coisa, né, que acontecia na minha vida. Então eu tinha medo. Depois que eu entreguei, voltei para Jesus, acabou este medo. Então eu sabia qual era o caminho. Entendeu? Nunca ele vai sair da sua mente, nunca ele vai sair de você o caminho. Mas a salvação você pode perder por não ser fiel a Deus, por não ser santo a Deus. Então, meus queridos, os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo,
para buscar a sua igreja, hein? Experimentarão o quê? A ressurreição. Né? Estarão com um novo corpo. Receberão esse corpo transformado. Aleluia. Não experimentarão a morte. Não, aleluia. Eu espero ser arrebatado, irmão. Entendeu? Pelo que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo. Eu acredito. Eu creio. Aleluia. Que eu não vou ver a morte. Porque está muito próximo a volta do Senhor. E você está preparado para este momento? Ou você quer encarar o anticristo? Então nosso corpo, aleluia, nosso novo corpo será idêntico aos dos ressurretos, né? Nesse momento da volta de Cristo. Nunca mais, aleluia, experimentarão a morte física. Que coisa maravilhosa. Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente, de uma ressurreição de juízo para o ímpio. Então o ímpio, meu irmão, aleluia, o ímpio, ele não terá esse privilégio, aleluia, né, de encontrar com Cristo, porque não quer, porque a porta do céu está aberta hoje, para quem quiser entrar nela. Jesus pagou um preço, meu querido, na cruz do Calvário. Aleluia, para te dar um céu. Para ser chamado de filho. Para você herdar tudo aquilo que o céu tem de maravilhoso. Você imagina bem, você nunca mais vai chorar. Eu tenho certeza que você está chorando aí pela dor, pelo um filho, pelo um casamento fracassado. Né? Pelo um desemprego. Está vendo as contas vencer e não encontra trabalho. Oh, meu Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para, aleluia, nos dar força para vencer todos os obstáculos da vida. Só o Senhor tem poder, aleluia. Só o Senhor é poderoso, né, para jogar por terra toda barreira, impedimento. Tudo aquilo, meu irmão, que vem do mal, só Ele tem poder para isto. Mas e você está fazendo jus a isto? Às vezes você quer tanto de Deus e não faz nada para Ele. Né? Às vezes você pode ir na igreja na terça, no domingo, ou na quarta, ou na sexta, ou num culto extra que tiver, você só vai no domingo. E assim mesmo se tiver um futebol, você só sai de casa depois que terminar. Deus está em último plano na sua vida e você quer tanta coisa, só que tem uma coisa. Viu? Nada disso vai te satisfazer. Agora Deus pode satisfazer todas as nossas necessidades. Essa é a realidade. Né? Você vai, você tem tempo para ir para a porta de um bar. Você tem tempo para ir para uma farra, para uma festa. Você tem tempo para tudo. Mas não tem um tempo para Deus. Agora, eu vou te dizer uma coisa, vai chegar a hora que você vai querer ter um tempo e não vai ter mais tempo. Você vai querer procurar e não vai encontrar. A Bíblia diz que correrão de um lado para o outro, buscando, né, procurando com fome e com sede da palavra de Deus. E não vai encontrar. Porque hoje você tem a oportunidade, mas você ignora. Né? Quantas vezes você ri de um crente que passa com a Bíblia? Infelizmente a maioria dos crentes hoje não passa mais com Bíblia. A maioria dos crentes hoje não está carregando Bíblia. Parece que tem vergonha de levar a palavra de Deus. É uma pena, às vezes você vai num culto ao livre, chega aquele monte de crente sem Bíblia. Eu tenho orgulho de carregar minha Bíblia. Eu tenho orgulho, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, observe bem, foi num sábado e no domingo eu fui para a igreja. Eu peguei uma Bíblia e falei com a minha filha, ela tinha uma filha, 6 anos mais ou menos. Falei, minha filha, vai levando essa Bíblia para mim. Ela falou, pai, quem é crente é você, eu sei que tem que levar a Bíblia. Me deu uma esculhambação naquela hora. Meus queridos, naquele dia eu tomei por exemplo, nunca mais eu deixei de carregar a Bíblia. Nunca mais.
Só Deus, viu? Só Deus pode nos fortalecer na tua graça e no teu poder, meu irmão. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar na sua vida. Vou te dar 10 segundos e volto a falar. Já pensou, hein? Então agora, aleluia, você pode aceitar Jesus aí mesmo, aonde você está. Você pode entregar a sua vida para Ele aí mesmo. Agora, voltar agora, que Ele pode vir esta noite, quando você estiver ouvindo essa mensagem. Aleluia. Eu vou orar para você, eu vou pedir a Deus por você, entrega a sua vida a Ele, abandona o mundo e o pecado, vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia. Oh, meu irmão, eu me lembro que um dia eu estava chegando na sede, estava o porteiro, mais um outro pastor, e tinha um moço bem forte, discutindo com eles, brigando com eles, né? E ele bravo com aqueles dois obreiros, e quando eu fui passando, eles falaram assim: pastor Zezinho, se vira com esse moço aí. E eu parei, aquele moço disse assim: vem cá, você também vai querer me prender aqui? Eu já falei com eles que eu não tenho tempo para Deus. E eles ficam insistindo comigo. Então eu falei com ele: olha, você vai me responder 2 perguntas só. Somente 2, e você pode ir para onde você quiser. Meu querido, ele falou assim: então faz as 2 perguntas depressa. E tinha uma secretaria bem em frente, tinha 2 jovens trabalhando na secretaria, o ar-condicionado lá, tudo fresquinho. E na entrada, no estacionamento, um carro vermelho. Eu virei para ele e falei: você está vendo aquele carro vermelho lá? Ele falou assim: estou vendo aquele carro vermelho. Eu falei assim: aquele carro vermelho é uma fornalha de fogo ardente. Você está vendo aquelas 2 moças ali, elas estão no ar-condicionado, fresquinho, sem calor, sem nada. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder. Qual que você gostaria de escolher agora? Aquele carro vermelho onde é a fornalha de fogo ardente ou onde está aquelas 2 jovens ar-condicionado? Ele falou assim: claro que eu queria ar-condicionado, jamais eu queria fornalha de fogo. Eu falei: então arranja um tempo para Deus, que não tu vai para a fornalha de fogo ardente. E entrei para dentro da igreja. Daí a pouco, irmão, quando eu olho lá em cima na galeria, quem estava sentado lá? O homem. Arranjou um tempo, né? Arranjou uma forma e passou a servir a Deus. Então, meu querido, às vezes uma palavra dura suscita a alma, né? Às vezes o Espírito Santo te dá uma palavra, poder acordar, estava discutindo com ele, não, você tem não. Então é um momento que Deus, ele fala duro conosco, ele está dizendo para você está perdendo o seu tempo longe dele, e você vai perder a sua salvação, você vai perder o mais importante da sua vida, que é a salvação, viu? Não tem outro caminho não, tá? Não tem uma outra forma de você chegar até o céu, não tem um outro meio, se não for por Jesus. Então, meu querido, clame agora, entregue a sua vida agora. E amanhã você procura uma igreja se eu aceitei Jesus, através da pregação do pastor Zezinho. Eu vou orar por você agora, vou pedir a misericórdia de Deus por você. Aleluia, lembra que esse corpo cheio de dor, cheio de tudo, ele vai se transformar num corpo de glória, nunca mais vai doer, nunca mais. Entendeu? Só Deus agora, viu? Nós vamos clamar por você. Nós vamos pedir a Deus a misericórdia. Se você estiver enfermo, quiser uma cura, se você acredita num copo d'água agora, na beira dessa oração, coloca aí. Eu vou pedir a unção de Deus para esse copo d'água e você vai beber e vai ser curado. Viu? Creia nisso, acredita nisso. Creia nesse Deus que tem poder. Esse Deus tem poder sobre todas as coisas. Eu vou te dar um tempinho para você buscar o copo d'água. Tá no pulo da camisa molhada, vai lá. Mas ela vai molhar. Pode estar molhado. Glória a Deus. Deus, tu tem poder agora. Tu tem poder, Pai. Tu é Deus fiel, justo e verdadeiro. Tu é um Deus que não falha.
Tu é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Tu é aquele Deus que tem domínio, Senhor. Esta pessoa colocou esse copo d'água agora, Pai. Tu tem poder, meu Deus, agora, para derramar a sua unção sobre esta água. Senhor, porque não é a água agora, mas é a tua unção, como prova desta palavra verdadeira, que a tua palavra é verdadeira, Senhor, aleluia. Deus, por isso eu determino agora. Tu tem poder agora, Senhor, para curar esta pessoa. Tu tem poder para libertar de todo o mal, de todo o sofrimento, Senhor. Eu acredito nesse Deus agora. Tu és justo, fiel e verdadeiro e santo. Tu é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia, Senhor. Esse lar que está, Senhor, com problema, Senhor. Está passando por um momento difícil essa família. Há tempo de separar um do outro. Senhor, nós sabemos que o diabo tem feito isso em muitos lares e família, mas eu acredito, Deus, na comunhão. Eu acredito, Deus, nesse Deus, Pai, que tem poder para fazer a obra, Senhor, porque esta família tem filho, é uma família, Senhor. Deus, joga por terra este demônio agora, Senhor. Traz a paz a esta família, Senhor. Este pai de família desempregado, Senhor. Tu tem poder para abrir as portas para este homem. Eu acredito, Senhor, nesta porta aberta, meu Pai. Esta mãe que chora pelo filho que está nas drogas. Deus, tu tem poder para resgatar ele, Senhor. Bacachande calabachei. Tu tem poder para arrancar ele de lá, meu Pai. Oh, Senhor. Tu é Deus, Senhor. Senhor, esta pessoa que tem padecido com dor, com sofrimento. Deus, tu tem poder para tirar esta dor da onde estiver neste corpo, Senhor. Tu é Deus de poder, Tu é Deus de misericórdia, Pai. E eu acredito nesse Deus, eu creio nesse Deus, Senhor. Por isso, Pai, eu entrego estas vidas nas Tuas mãos, este jovem, esta jovem. Deus, tira do sofrimento, joga por terra esse espírito de morte, esse demônio assassino. Liberta estas vidas, Senhor, do sofrimento, meu Pai. Deus, eu entrego nas Tuas mãos agora os caminhoneiros, que eu possa fazer uma grande obra. Senhor, o presidente da República, Pai, está sendo afrontado de todos os lados, Senhor, mas foi o Senhor que colocou ele lá e demônio nenhum vai tirar ele, porque eu acredito nesse Deus, Pai, que vai fazer uma grande obra através dele nesta nação. Eu creio, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, afasta este mal, Senhor, joga por terra esta barreira e dá vitória em tudo, Pai, dando uma noite de paz a cada um, dando vitória a cada um, Pai, e abrindo as portas em tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Não esqueça de enviar esse áudio para as pessoas que você conhece, tá bom? A paz do Senhor Jesus, amados. Se inscreva em nosso canal, clica no sininho para receber notificações, porque todo dia eu irei postar vídeos novos, tanto de áudios, como também de pregações, como também de cura e de revelações profundas. Tá bom, queridos? E compartilhe, para que possa chegar numa alma que esteja precisando ouvir essa palavra, e Deus, através dessa palavra, salvar esta alma. Seja você também um salvador de alma. De repente você não sabe pregar, mas só de você compartilhar esta palavra para frente, ela pode só chegar em almas que precisam ouvir. Que Deus abençoe a todos, multiplique as bênçãos. Somos livres!